Leitura do dia 14 de junho. Eclesiastes, capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será? E quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão,
porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente, suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade. De vaidade diz o pregador: tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Amém. Terminei de ler o livro de Eclesiastes, de autoria do rei Salomão. Continuando. Você está ouvindo a leitura do dia 14 de junho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 41 ao versículo 43. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez,
e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Interessante que o rei Saul reinou 40 anos, o rei Davi, que sucedeu Saul, reinou 40 anos, e Salomão, que sucedeu o rei Davi, também reinou 40 anos. Vou repetir o versículo 42 do primeiro livro dos Reis, capítulo 11. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora Roboão sucede Salomão, Roboão, filho de Salomão, neto do rei Davi. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, do versículo 29 ao versículo 31. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 24. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias, Selomite, sua irmã, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias
e Asricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Gênesis capítulo 35, do versículo 23 ao versículo 26. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. 12 filhos de Jacó. Ele foi pai também de uma mulher, por nome Diná. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etam: Jezreel, Isma, Idbas, e era o nome de sua irmã Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e a Éfer, e a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Eu tenho dito em algumas gravações que em meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, eu fiz uma pesquisa dos nomes próprios da Bíblia e encontrei 1781 nomes diferentes. E às vezes tem muitos nomes que se repetem na mesma família, a mesma descendência, mas são nomes repetidos e pessoas diferentes. Mas eu não coloquei os nomes repetidos, apenas a cada nome que apareceu pela primeira vez eu relacionei e eu encontrei 1781 nomes. Se você desejar ter curiosidade em conhecer esta relação dos nomes, dê uma olhadinha em nosso site em pesquisas bíblicas. Deus te abençoe. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura referente ao dia 15 de junho. Deus abençoe você abundantemente. Amém.